eu parei absolutamente tudo o que eu estava fazendo da minha vida, porque acabou de chegar meu pacote da Amazon com o que eu espero que seja o Sol da Meia-Noite. Eu comprei o meu livro na pré-venda e fui uma das vítimas desse rolo que deu com a Amazon. Que, assim, o pessoal comprou na pré-venda, muita gente não recebeu o livro na primeira semana. E tipo assim, você comprou na pré-venda porque você quer receber o negócio o quanto antes. Teve muita gente que recebeu ali já no dia 5, tipo, o livro lançou no dia 4, no dia 5, dia 4 mesmo já tava recebendo. Meu livro foi chegar hoje, segunda-feira, dia 10, uma semana depois da data de lançamento. Teve gente que comprou em outras lojas na semana passada, né, na semana do lançamento e já recebeu. Eu comprei de presente pra minha irmã um exemplar pelo Submarino, comprei na quinta-feira e no sábado ela já tinha recebido. Ela já tá lendo, ó, há muito tempo. E a menina aqui que comprou na pré-venda só foi receber hoje, mas estou aqui com o meu pacote, vou abrir ele junto com vocês. Eu tô muito empolgada e curiosa pra saber o que eu vou achar dessa história. Assim como muitos leitores da minha época, Crepúsculo fez parte, né, da minha vida de leitora. Eu tenho um sentimento de carinho, eu tenho um sentimento de carinho muito grande por essa história. E eu tô muito curiosa pra saber o ponto de vista do Edward, porque lá quando saiu, né, quando foi, na verdade, vazado os primeiros capítulos do livro, eu nem fiquei sabendo disso na época, gente. Eu tinha 13 anos, eu mal sabia usar a internet. Então eu não li esses primeiros capítulos que vazaram. E tô super empolgada por esse aqui, gente. Ai, cheiro de livro novo, meu Deus. Tava rolando aí um bafafá na internet, especialmente no Twitter, com relação à folha, né, ao papel que foi utilizado aqui nesse livro. Porque o livro, gente, ele tem quase 800 páginas. Ele tem 700 e poucas páginas. E daí, pra não ficar um livro super grossão assim, a editora optou por usar uma gramatura um pouco menor pro papel. E daí é outra coisa que eu quero também analisar com vocês aqui nesse vídeo. Na verdade, eu acho que eu vou incluir esse unboxing durante um vlog de leitura, que eu devo começar ainda hoje a ler esse livro. Mas aí eu quero também, enquanto eu vou lendo, né, compartilhar com vocês a minha experiência com essa gramatura. Se eu tô achando muito fina, porque teve muita gente realmente, assim, apedrejando a editora por causa do papel. E eu quero ver, né, conforme a minha experiência, se isso vai realmente influenciar na minha leitura. Então, a compra veio com um brinde aqui, olha, que é essa espécie de cartão postal de O Sol da Meia-Noite, que não está focando, agora focou, olha. Eu não gosto dessa capa, eu acho esse romã todo estraçalhado muito estranho. E aqui atrás, gente, uma cartinha como se fosse a Stephenie Meyer escrevendo. E o brinde era esse pôster aqui, esse banner, dizendo que o leão se apaixonou pelo cordeiro. A arte até que é bonitinha, gente, mas assim, é o tipo de coisa que eu não penduro na minha parede, sabe? É pra ter guardado mesmo de recordação, porque tudo vincado, como que eu vou prender isso na parede, né? Então, essas coisas assim, geralmente eu guardo dentro do livro mesmo de recordação. E é isso, gente. Agora eu quero mostrar pra vocês o papel, né? Quero mostrar como que tá essa gramatura, como que tá a diagramação. Vamos lá que eu quero ver tudo isso junto com vocês. Peguei aqui, então, meu Amanhecer pra gente fazer o comparativo das duas edições, né? Dos dois livros. Olha, Amanhecer e O Sol da Meia-Noite estão quase com a mesma espessura. Vocês conseguem ver aí, né? Que eles têm mais ou menos a mesma espessura, a mesma grossura, né? Dos livros. Sendo que Amanhecer tem 567 páginas e O Sol da Meia-Noite, o livro em si tem, olha, 727 páginas. Quando você segura o papel, você percebe que é realmente um papel mais fino do que o de Amanhecer. Então a gente percebe que ao toque, assim, ele é realmente, visivelmente mais fino, né? Esse aqui eu acho que é 80 gramas, normal, como geralmente são os livros de papel pólen. Vamos ver aqui, olha. 75 gramas, a gramatura do papel é 75 gramas aqui em Amanhecer. E O Sol da Meia-Noite eu acho que é algo em torno dos 50 gramas, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, o miolo tem papel Ivory Slim, é um papel diferente ainda, com 58 gramas. Então, assim, pelo toque a gente já percebe a diferença. Agora vamos ver com relação ao papel, né, a impressão, assim. Vocês conseguem ver que nitidamente dá pra ver a impressão do outro lado, mas não é aquele tipo de papel bíblia que a gente consegue, tipo, ler literalmente o que tá atrás. Não é nada que atrapalhe na leitura e também não é nada que eu não tenha visto em outros livros, inclusive livros de outras editoras, como, por exemplo, os livros da Verus, eu já vi que tem um papel assim que dá pra ler do outro lado também. E se você for pegar pra ver, aqui eu tô com o Amanhecer, olha, também é possível ver do outro lado, né, a impressão. Então, assim, eu diria que com essa análise grosseira, assim, né, só pegando e comparando,
Não tem muita diferença não, viu, gente? O papel, assim, não interfere tanto, não. Mas ainda vou ter a minha experiência de leitura e daí eu compartilho com vocês o que eu tô achando. Mas até o momento, assim, só a única diferença que eu tô sentindo mesmo é no toque, assim. Percebe-se claramente que é um papel mais fino, mais sensível, fácil de rasgar, então você tem que manusear com mais cuidado. Mas fora isso, com relação à impressão, assim, eu não percebi nenhuma diferença muito gritante, não. E agora é isso, gente. Agora é pegar pra ler. Rica. Primeira atualização desse vlog de leitura pra vocês. Eu cheguei no 7º capítulo de O Sol da Meia-Noite. Isso deu cerca de 160 páginas. Esses capítulos eu tô achando muito longos. Eu quero inclusive tirar uma prova aqui com vocês. Só um minuto. Ó, eu vou comparar os capítulos de Crepúsculo com os capítulos de O Sol da Meia-Noite. A gente já sabe, né, que é a mesma história contada por pontos de vista diferentes. E enquanto eu tô lendo O Sol da Meia-Noite, eu tenho visto semelhança nos títulos dos capítulos. Eu ainda não tinha verificado se eram os mesmos títulos. Eu vou verificar isso agora junto com vocês. Então, vamos ver aqui em Crepúsculo. Exatamente os mesmos títulos, pelo menos até o momento tem sido os mesmos títulos dos capítulos. E eu acho que vai começar a mudar agora esses títulos dos capítulos, porque até o capítulo 6 tá seguindo bem certinho, mas a partir do 7º já muda. No 7º, na versão da Bella, a gente tem o capítulo Pesadelo e na versão do Edward a gente tem o capítulo Melodia. Depois, no 8º, a gente tem Port Angeles, pelo ponto de vista da Bella, e temos o capítulo Fantasma, pelo ponto de vista do Edward. O capítulo de Port Angeles pro Edward vai ser o 9º, e enquanto da Bella vai ser o 8º. Então, tem sim algumas semelhanças, alguns capítulos são bem parecidos, né, os nomes, assim, são exatamente os mesmos, na verdade, e eu tô achando que vai mudar quando a gente tiver inserção de outros acontecimentos, né, diferentes do livro original, né, digamos assim, da primeira história, que é pelo ponto de vista da Bella. E agora que eu já falei com vocês aqui sobre essa minha teoria que eu tava tendo e eu confirmei, né, da semelhança dos capítulos, vamos então conversar sobre o que eu estou achando de O Sol da Meia-Noite até este momento. Preciso dizer pra vocês que a minha perspectiva, tanto da história quanto dos próprios personagens, estão mudando um pouco aqui com O Sol da Meia-Noite. Eu fiz uma releitura de Crepúsculo há mais ou menos uns 2 anos e eu lembro que eu já tive perspectivas muito diferentes da primeira vez que eu li, quando eu tinha 12 anos. Então, esses anos de amadurecimento, né, mais de 10 anos depois eu fui reler o livro, então eu consegui sim absorver a história de forma muito diferente, teve coisa pra mim ali que eu interpretei de uma outra forma completamente nova, tiveram outras coisas também que eu comecei a interpretar de uma forma diferente, não tanto pro positivo. Nessa minha segunda leitura de Crepúsculo, eu tive uma impressão de que a Bella muitas vezes se apresentou como uma personagem que não tinha, assim, grandes ambições, grandes sonhos. Ela era aquela menina dedicada à família, que precisou se tornar adulta ali muito cedo por causa das questões familiares dela. E eu tenho muito vívida na minha mente o meu sentimento, na minha primeira leitura de Crepúsculo, de pensar que aquele era um romance como nenhum outro que eu já tinha tido contato até os meus 12, 13 anos, e que aquilo seria um ideal de romance pra minha vida, sabe? Um mocinho que faz de tudo pela mocinha, que é absolutamente apaixonado, que protege ela de tudo, que faz de tudo pra proteger ela do mundo. Na minha segunda leitura eu já pensava de outra forma completamente diferente. Inclusive, durante a minha segunda leitura de Crepúsculo, eu me critiquei muito, né, enquanto jovenzinha lá na minha primeira leitura. Eu lembro de me criticar muito, porque eu também lembro de lá na minha primeira leitura pensar que pra
alcançar um romance como o de Bella e Edward, eu deveria ser como uma Bella, por exemplo, sabe? Pra atrair um Edward, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que na minha segunda leitura, a minha perspectiva mudou completamente. A figura da Bella pra mim mudou bastante também. E aqui em O Sol da Meia-Noite, eu tenho uma outra visão da Bella, agora pelos olhos do Edward, né? Tudo que ele vai reparando nela no começo da história. E eu tô sentindo que eu tô tendo agora nessa leitura uma perspectiva muito mais aprofundada também do personagem do Edward, inclusive algumas quebras de paradigma que eu tinha até o momento, como por exemplo, a gente sabe que ele tem mais de 100 anos ali congelado no corpo de um adolescente. Eu sempre pensava que ele era realmente assim um homem muito maduro, muito bem resolvido, e aqui na verdade a gente vai descobrir que o Edward passa assim por muitas inseguranças. Ele duvida muito de si mesmo, ele tem muita insegurança com relação aos seus sentimentos, ele não sabe como lidar com o que está acontecendo na vida dele, ele tem muitos questionamentos sobre muita coisa. Então assim, apesar de ser uma pessoa que tem muitos anos de vida, ele não tem muitos anos de experiência em muitos âmbitos da vida, e agora ele vai começar a ter muito dessas novas vivências, né, quando a Bella entra na vida dele. E em Crepúsculo é muito fácil a gente entender por que a Bella tem tanto fascínio pelo Edward, mas é muito difícil a gente entender o contrário, da onde que vem esse fascínio que ele tem pela personagem, né, pela mocinha. E aqui em O Sol da Meia-Noite eu tô tendo uma ideia um pouco mais precisa sobre como que isso acontece na cabeça dele. É muito fácil perceber aqui nesse livro como a vida do Edward sempre foi muito monótona, ele sempre fez muito da mesma coisa a vida inteira. Ele já tinha convivido com os seres humanos das diversas faixas etárias, ele já tinha tido assim criado uma previsibilidade na cabeça dele com relação aos seres humanos, e daí chega essa menina que quebra toda essa previsibilidade e esses paradigmas que ele já tinha enraizado dentro de si com relação aos seres humanos, né? Pra começar, que é essa moça que tem essa essência que atrai demais ele, né? Essa coisa de ele querer muito o sangue dessa moça, que tem um perfume muito mais atraente que todos os outros humanos. E essa é uma das características, né, que vão tornando a Bella única pro Edward, porque ela é diferente de tudo aquilo que ele já tinha vivido até então com os seres humanos. Então a gente tem essa questão da essência, a gente tem a questão de que ele não é capaz de ler os pensamentos dela, então ela se torna como se fosse um enigma pra ele, né, que ele de fato tem muita curiosidade e quer muito saber o que se passa na cabeça dela. Então ele começa a ler a pessoa dela com base naquilo que ela demonstra, ou então com base naquilo que as outras pessoas, né, conseguem absorver dela. Então ele tá lendo a mente das outras pessoas pra entender um pouco melhor sobre ela. Então agora tá sendo muito mais fácil pra mim entender por que a Bella sempre foi assim tão enigma pro Edward, sabe? Porque ela é realmente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto, né, e experienciado durante a sua existência. E eu pude entender também com mais profundidade como que ela chega na vida dele pra mudar a monotonia que ele tava vivendo até então, sabe? Então é muito fácil a gente entender como que ela se tornou pra ele tudo que ela realmente representa na vida dele, né? Claro que a gente vai ter ali aqueles pensamentos bastante intensos, e eu entendi agora, inclusive, por que o livro tem 700 e poucas páginas, sendo que é a mesma história de Crepúsculo, que tem metade, sabe, do número de páginas. Acontece que o Edward é uma pessoa que divaga muito, pensa muito, ele reflete muito sobre aquilo que tá acontecendo, ele é uma pessoa realmente muito sozinha, muito solitária. Então, assim, muitos das conversas, dos debates que ele tem é consigo mesmo, sabe? Então, assim, é muito fácil também entender por que o livro é tão grande, por que os capítulos são mais extensos, né? A gente tem muitos momentos, né, do Edward ali, sei lá, conversando consigo mesmo e pensando e divagando e, sabe, simplesmente existindo. E isso tornou muito mais fácil de entender como ele é uma pessoa solitária, sabe? Como ele é uma pessoa sozinha. Preciso dizer que não gosto da forma como o Edward começa a agir por causa da Bella, né? Ele começa, de certa forma, meio que perseguir ela, né? Logo ali no começo, quando ele percebe como tá sendo a intensidade dos seus sentimentos com relação a ela. Então ele, enfim, vai pro quarto dela enquanto ela tá dormindo, sem ela saber. E assim, gente, a Rhaenyra de 12 anos acharia isso romântico, mas 12 anos depois, a Rhaenyra de quase 25 acha isso doentio, e inclusive o próprio Ai, gente, vocês desculpem aí se saiu do enquadramento de antes, o cartão parou, encheu, a câmera parou de gravar e eu precisei começar de novo.
Mas eu tava dizendo sobre a perseguição, né, que o Edward acaba se tornando meio stalker da Bella ali, né, no começo, assim, quando ele percebe sobre os seus sentimentos com relação a ela. E eu tava falando, né, que a Rhaenyra de 12 anos acharia isso super romântico e lindo. Ai, meu Deus, ele tá descobrindo seus sentimentos, ele vai entrar no quarto dela pra ver ela dormindo. Hoje, minha filha, isso chama doença. Sério, isso é muito doentio e não é nem um pouco romântico, então não romantizem esse tipo de atitude. O próprio Edward vai questionar a sua atitude, ele vai comparar o seu ato horroroso de entrar na casa dela, né, fazer uma invasão ao domicílio e assistir ela dormir, como outros crimes que ele cometeu, né? Ele e a família cometeram ao longo da vida ali pra, né, se camuflarem no meio dos humanos. Mas, assim, uma coisa não justifica a outra, né? A gente tem ali uma pessoa que ele tá descobrindo sentimentos, ele tá percebendo que gosta daquela pessoa e, assim, nada nesse relacionamento é normal, né? Então ele vai achar que tudo bem também que ele não haja normal nesse sentido. Mas não, senhor, gente, não vamos romantizar esse comportamento super bizarro. Mas sim, estou lendo, estou entendendo melhor sobre toda a complexidade desse personagem e é isso, gente. Eu tenho mais, né, muito mais coisa pra ler, eu não li nem metade ainda, mas conforme eu for lendo, eu espero vir aqui pra poder também atualizar vocês sobre essa leitura. Como eu falei, eu li 160 páginas até o momento, eu tenho lido bem pouco, tenho lido coisa assim de 2 capítulos por dia mais ou menos, porque tenho entregas de trabalho essa semana na faculdade, mas é isso, galera. Vou ler mais um pouco, quando eu tiver mais conteúdo pra atualizar vocês eu volto, mas é isso, depois eu volto aqui pra atualizar vocês. Cheguei aqui na página 425, já passamos a cena da clareira, né? Na verdade acabou de acontecer. E isso é mais ou menos aqui, ó, um pouquinho depois da metade do livro. E tenho algo a comentar sobre a edição. Ele vinca, tipo, tá vendo aqui que ele tá começando a vincar na lombada, ó? Tá ficando um vinco ali de manter o livro aberto. Eu tô tomando cuidado de ficar fazendo assim, lendo desse jeito, pra não influenciar muito na lombada, mas ainda assim tá dando uma vincada ali. Quanto ao papel ser fino, eu senti que quando... É porque agora tá frio, mas tipo, quando os dedos estão suando, né, estão meio úmidos, o papel umedece muito, muito, muito fácil, tipo, muito fácil mesmo. E deixa eu até ver aqui como é que tá agora, porque, ó, tá vendo? Tá meio ondulado. Você consegue aí perceber que as páginas aqui estão um pouco onduladas, né? Isso geralmente acontece com todos os livros quando o tempo tá úmido, que é o caso agora, choveu muito em Londrina. Então as páginas ficaram bem onduladas aqui no corte, assim. Mas a questão do papel é mais no dedo mesmo. Quando você pega no papel, você tá com o dedo meio úmido, você vê que ele fica levemente ondulado. Se você tiver gordura no dedo, vai manchar. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de manusear o papel. Mas quanto à umidade, depois ela volta ao normal, sabe? A umidade evapora e a página volta ao normal. Mas, tipo assim, é tentar usar o livro sem ficar pegando com o dedo molhado, com o dedo gorduroso, porque a gordura pode manchar. E se ele estiver muito molhado, né, pode ser que seja irreversível. Então, o papel realmente está exigindo certo cuidado nesse ponto. Quanto à leitura, dá pra ver ali do outro lado, né, como eu falei antes, que tem aquela pressão do outro lado, mas nada muito... assim, que influencia muito na leitura pra mim até o momento. Estou parando pra gravar e resolvi atualizar esse vlog de leitura enquanto eu me arrumo pra gravar, porque daí eu faço já 2 coisas ao mesmo tempo, sabe? Bom, eu cheguei na página 497, capítulo 20, estou começando o capítulo 20 e já tô com algumas coisas aqui novas, frescando assim na minha cabeça pra compartilhar com vocês, né, do que eu li até o momento. Pra mim, esse segundo terço do livro teve mais acontecimentos mesmo, assim, além do fato de o Edward estar ali pensando, matutando, refletindo e, enfim, né, trazendo mais profundidade sobre o seu próprio personagem pra história, sabe? Nessa segunda parte aí que eu li, teve bastante
bastante aprofundamento também com relação à família do Edward, que eu achei muito interessante, toda a profundidade que ele vai trazer ali, especialmente aos casais, sabe? Ali nessa segunda parte do livro a gente tem um pouco mais de explicação sobre, por exemplo, como que os casais se formaram, né? O Carlisle e a Esme e tal, a gente tem ali um pouco mais do entendimento de como isso aconteceu. E o que eu achei? Parece uma espécie de imprinting, sabe? Tipo o que acontece com os lobos, assim, parece que acontece alguma coisa também desse sentido, assim, com os vampiros. Só que depois disso eu acabei pensando também em muitas outras coisas com relação ao Edward e a Bella, por exemplo, né? De acordo com a explicação dele, é aquela coisa muito forte e intensa, sabe? Que existe entre os casais, que tipo assim, você encontra a pessoa da sua vida. E daí eu comecei a pensar sobre como é uma situação de tipo assim, quase como ganhar na loteria. Quais são as chances de você encontrar a pessoa da sua vida? Entendeu? A única pessoa ali pra sua vida. Eu comecei a pensar, se a Bella morasse, por exemplo, na Austrália, como que ele ia descobrir ela? Ele não ia, entendeu? Poderiam passar muitos anos, ela poderia morrer e ele não encontraria ela. Então, assim, é realmente uma coisa de 1 em 1 milhão, sabe? Aquela coisa que é tipo ganhar na loteria. Então, assim, as chances são muito baixas disso acontecer. E aconteceu com todos eles. Todos eles ali na família têm, né, cada um o seu parceiro de vida, assim, que é a pessoa pra vida toda. E eu também comecei a me questionar sobre... será que já não existiu uma Bella pro Edward antes? Ele só não encontrou ela ao longo do caminho, ela acabou morrendo e ele não teve esse encontro e só foi acontecer agora, nesse período que a gente tá lendo. Então assim, eu comecei a ter um monte de reflexão acerca disso, sabe? Desses relacionamentos bem profundos que os vampiros têm. Então eu realmente acho que é aquela coisa de tipo, ganhar na loteria, ser de 1 em 1 milhão. E também fiquei pensando que às vezes ele já teve, né, uma outra pessoa ali que é a pessoa da vida dele, né? Como é que falam no Lua Nova? Lua cantante? Tua cantante? Ai, sei lá. Aquela pessoa ali que é, né, a pessoa da sua vida. Então, assim, às vezes ele já teve, às vezes todos eles ali já tiveram, né, uma outra pessoa que seria uma gêmea dela, só que eles só não se encontraram, sabe? Acabou outra pessoa tomando outro caminho, ou se fosse uma humana no caso da Bella, como no caso da Bella, né, acabou morrendo. Então, assim, foram algumas reflexões que eu acabei levantando aí depois dessa explicação dele. Mas eu achei a família toda muito interessante, sabe? Como que a família foi se formando, a história de como eles foram se encontrando ali ao longo do tempo, como que o Carlisle foi, assim, o responsável por praticamente toda a família ter se encontrado daquela forma, e o Edward ter sido, né, criado pelo Carlisle. Então fica um pouco mais, sei lá, compreensível com a explicação do Edward, sabe? Eu também consegui perceber que depois que o Edward encontra a Bella, que ele começa a desenvolver os sentimentos dele para com ela, né? Primeiro ele quer negar isso a todo custo, depois ele começa a entender como de fato, né? Junto ali com a Alice ele vai acabar entendendo como de fato eles não têm outra alternativa. O destino deles é ficar juntos, então ele vai começar a lidar com isso de uma outra forma. Mas nessa parte deu pra entender muito melhor como que ele realmente abomina a situação dele, sabe? Ele realmente abomina a espécie dos vampiros, que são esses predadores naturais, enfim, né? Que já tiraram a vida de muitas pessoas e tal. Então, assim, deu pra ter uma noção muito mais aprofundada de como ele realmente se sente enquanto uma pessoa desprezível, sabe? Como que conhecer a Bella intensificou muito isso nele, porque ele sente que ele é, assim, a pior pessoa pra estar com ela, mas ao mesmo tempo é a única pessoa pra ela, né? Então tem toda essa contradição aí na situação deles, o que é bem interessante também, trouxe mais profundidade, eu diria, aí pra essa história toda. A Alice é uma personagem muito, muito, muito interessante, não só pelo fato de ela já, né, ter essa condição aí de ver o futuro, como por ser mesmo uma personagem muito cativante, né? Então a gente já tinha essa característica dela lá pela visão da Bella, e com a visão do Edward a gente conhece ela bem, assim, com outra perspectiva, de um modo mais aprofundado, né? Como um irmão mesmo. Então eu achei muito interessante, sabe, ter essa noção aí de como é a Alice, no caso, e enfim, ela, sei lá, me conquistou ainda mais, sabe? Com essa visão aí do Edward, eu achei muito, muito, muito interessante. Toda a história da Alice, sobre como nem ela se lembra muito bem sobre o passado dela e tal, achei isso tudo muito interessante. E agora, né, no momento em que eu parei, o Edward tinha levado a Bella lá pra conhecer a casa dele, então ele tava apresentando ela à família, ela tava conhecendo toda a casa e tal, então já tinha passado aquela cena da clareira, a cena que eles passam a primeira noite juntos lá no quarto dela, enfim. Essa cena, né, esses dois momentos ali, tanto da clareira quanto do quarto, sempre foram, assim, pra mim, uma das principais cenas de todo o livro, assim, sabe? Porque a gente tem um aprofundamento muito grande dos personagens e de o que vai acontecer dali pra frente. Só que
saber disso pela perspectiva do Edward, sabe? Ter a perspectiva do Edward foi muito interessante. Porque tudo isso reforçou pra mim aquela ideia que eu já tinha comentado com vocês, de como ele, apesar de já ter vivido muita coisa, ele não viveu o que ele tá vivendo com a Bella, né? É a primeira vez dele vivendo algo daquele sentido. Então, tá sendo muito interessante perceber como ele é ali uma pessoa também com as suas próprias inseguranças, dúvidas, incertezas. E isso é reforçado pelo fato de que ele não consegue ler os pensamentos dela. Então ele nunca consegue prever o que ela tá pensando, qual vai ser o próximo movimento dela, o que ela tá achando sobre determinada situação. Então, assim, é muito interessante ver esse lado mais inseguro dele, já que ele é uma pessoa, né, que por ser sobre-humano tem ali já, enfim, né, outras características que sobrepõem as dela. Então eu acho que isso foi um lado bem positivo aí do personagem. E eu comecei a pensar agora nessa última parte aí que eu terminei de ler também, que a gente tem uma noção um pouco mais aprofundada de como aconteceram as transformações de todos eles, né? E ele explica, inclusive, pra Bella ali sobre aquela questão de que o Carlisle, ele transformou todas as pessoas que foram transformadas pelo Carlisle, na verdade, foram transformadas quando elas não tinham mais opção, né? Elas já estavam, assim, à beira da morte. E isso pra mim gera uma contradição, porque ao mesmo tempo que eles abominam serem vampiros porque priva, né, eles de serem humanos, de terem experiências humanas, querer transformar a pessoa porque ela tá morrendo é privar ela também de uma experiência humana, porque na natureza, nós seres humanos, não viveríamos para sempre, né? Era pra gente morrer em algum ponto. E daí você pega uma pessoa que tá ali à beira da morte, sabe? À beira de acontecer realmente ali a última, sei lá, né? A última coisa humana que é pra acontecer com ela, que é a morte. Então você vai lá e priva ela disso. Então, assim, pra mim foi muito contraditório tudo isso, sabe? Porque, sei lá, se você acha que as pessoas têm que ter todas as experiências humanas, você tem que estar apto, né? Aberto a deixá-las morrerem, a entender que em algum momento as pessoas vão morrer porque isso é parte do, sei lá, né, do ciclo natural da vida das pessoas. Então, assim, eu achei isso um pouco contraditório, sabe? Eu fiquei me questionando ali, tipo, como, por exemplo, a Bella lá, se ela estivesse num estado de morte, né, quase morte, alguém ia lá e ia transformar ela. Mas, teoricamente, era isso que era pra acontecer, né? Em algum momento, todos os seres humanos vão morrer. Então, você vai resgatar todo mundo que tá prestes a morrer. Então, assim, gerou... Pra mim, isso aí gerou uma certa, sei lá, incoerência com todo o discurso, sabe? Mas, no modo geral, gente, tá bem interessante. Agora, né, nessa segunda parte, que a gente teve mais coisa acontecendo, eu gostei bastante de entender melhor como funciona a família, né? Como que funcionaram as dinâmicas familiares, como que eles chegaram ao ponto em que eles estão. E... ter o ponto de vista do Edward é ter também uma profundidade muito maior sobre tudo aquilo que ele sente, que ele pensa. Porque quando a gente lê pelo menos eu, né? Quando eu li pelo ponto de vista da Bella, eu sempre achei ele um personagem muito profundo. E eu atribuía isso ao fato de ele ser mais velho. E realmente, né, tem um pouco disso, mas também tem um pouco do fato de que, tipo assim, tudo pros vampiros é um pouco mais intenso, sabe? Não só pro Edward, mas pra todos os outros. Então, assim, foi bem mais fácil de entender que o Edward é profundo, mas ele não é o único, entendeu? E é isso, gente. Eu vou gravar agora meus vídeos e depois eu atualizo vocês mais um pouco sobre essa experiência de leitura. E aí vai ser pra acabar também. Quando eu voltar aqui pra conversar com vocês, vai ser pra ter finalizado esse vídeo, que já deve estar enorme. Acabei, gente. Finalizei Sol da Meia-Noite. Terminei ele ontem à noite, hoje é domingo de manhã. E eu terminei logo antes de ir pra cama, de dormir. E nem quis abrir a câmera pra conversar com vocês, porque eu estava assim, com muito sono. E foi um dia muito cansativo aqui em casa ontem. Mas agora de manhã eu já tô preparada pra conversar com vocês e finalizar esse vlog de Sol da Meia-Noite, porque eu ainda tenho que postar esse vídeo hoje. Vai sair hoje ainda. Não sei se eu tenho muito a acrescentar depois das minhas observações anteriores. A única coisa acho que eu tenho pra acrescentar aqui é com relação à cena da caçada, que é a cena em que os Cullen vão começar a caçar o James depois que ele, enfim, né, desenvolve aquele sentimento ali de predação com relação à Bella, né, de predator com relação à Bella. E eu achei muito interessante, porque quando eu li Crepúsculo, eu vi tudo pela perspectiva da Bella, e é uma moça que, sim, né, tava meio perdida no meio de tudo, né, no meio do tiroteio ali,
enfim, tentando dar os pulos dela pra sair ilesa e também fazer com que a família, né, os pais dela acabem também não sofrendo com nada disso. Ver essa cena pela perspectiva do Edward foi bem mais interessante, porque ele lê mentes, ele sabe tudo que tá passando na mente de todo mundo, então ele consegue ler a mente da Alice, que vê o futuro antes de todo mundo, então ele consegue já se planejar ali com base no que a Alice tá vendo. Assim como ele também consegue ler a mente do James e a gente consegue ter uma noção um pouco mais aprofundada, né, de como que funciona esse sentimento que ele tem mesmo de ser um rastreador, né, de tudo ser pra ele assim um grande desafio, de o desafio empolgar ele, sabe, de ele ficar realmente muito empolgado em fazer alguma coisa que vai atrair a atenção de outros vampiros e fazer com que isso ali seja uma espécie de jogo, né, que faça com que o momento ali da vida dele seja mais emocionante, já que, né, a pessoa curte uma adrenalina. Então foi muito interessante pra mim ter essa perspectiva, né, de tudo que estava acontecendo pelo ponto de vista do Edward. Também foi muito interessante saber o que o Edward pensava mais pro final do livro, né, quando ele tá ali super se sentindo culpado com tudo que aconteceu com a Bella. E no livro, né, em Crepúsculo, a gente vê ele prometendo pra Bella que não vai embora, mas a gente já percebe aqui pela perspectiva dele que não é bem assim, né, que ele tem sim seus planos de sair da vida dela, porque ele acredita que ela vai ficar mais segura e melhor se ele não estiver presente. E foi muito interessante porque a partir daí eu consegui fazer conexões com Lua Nova. Na verdade, várias coisas que aconteceram ao longo do livro que o Edward foi pensando e também que ele foi, sei lá, interagindo com a família dele, fez com que eu fizesse também essas conexões com os outros livros da série, né? Com o fato de a Bella se tornar vampira no futuro, com o fato de Alice ter essa visão de que no futuro ela seria uma vampira. Então a gente tem, assim, né, essas conexões da visão do Edward com os outros livros da série. O que eu achei bem legal, porque apesar de ter sido, sim, o livro, né, como o Crepúsculo, né, toda a história de Crepúsculo, tem muito dos outros livros também presentes aqui na perspectiva do Edward, e eu achei isso muito, muito legal. De modo geral, gente, eu achei muito interessante a perspectiva do Edward, conhecer um pouco melhor a cabeça dele, perceber também que tudo que eu achava com relação a ele e com relação a Bella, por ter lido Crepúsculo, na verdade, foi apenas uma interpretação de uma personagem, que tem outro personagem que vai ter uma outra visão de mundo. E isso reforçou pra mim como que as narrativas influenciam muito em como a gente absorve determinada história. Eu falei já no começo que eu tinha essa visão do Edward como um homem maduro, né, um cara já que tava vivendo ali há muitos anos, apesar de estar no corpo de um adolescente, e aqui, né, lendo Sol da Meia-Noite, a gente percebe que ele, na verdade, tem sim muita insegurança, que apesar de ele ter vivido muitas coisas, ele não viveu aquilo que tá acontecendo na vida dele quando ele conhece a Bella, né, então é tudo muito novo pra ele. Ele também não sabe como agir em várias situações, né, com relação a ela, então assim, é tudo muito novo pra ele, então ele também tem o seu lado ali inseguro, imaturo, sabe, infantil em alguns momentos, então você percebe isso logo aqui na visão do Edward. E com esse livro eu também consegui reforçar a minha ideia que eu já tinha antes de que Bella é uma pessoa que tem muito problema, assim, um problema muito grave de autoestima. Ela se deprecia de muitas formas. Quando a gente lê Crepúsculo, a gente consegue perceber isso de forma mais clara, assim, como ela tá sempre se diminuindo e como ela tá sempre colocando o Edward, sabe, num pedestal, porque ele é perfeito, ele faz tudo muito bem, né? Pelo fato de ele ser um vampiro, ele é a perfeição, mas por outro lado a gente percebe que a Bella se deprecia bastante, né, com relação a isso, principalmente quando ela começa a se comparar com os Cullen, né. Tudo isso é reforçado por ela ser uma menina, né, desajeitada, por ela se machucar com facilidade, por ela ter características humanas que fazem com que ela se sinta inferior ao Edward e aos Cullen, né, simplesmente pelo fato de ser humana. E quando eu li Sol da Meia-Noite, eu consegui ter uma outra visão da Bella, que é a visão do Edward, é como ele enxerga ela, sabe. Então a gente percebe aí que ela tem sim muitas qualidades, que ela tem sim muitos atributos muito interessantes para uma humana e até mesmo pelo ponto de vista de um vampiro que na verdade admira ela. Então com isso eu pude perceber que tudo é uma questão de perspectiva. A Bella tem essa característica de ter uma autoestima muito baixa e ela não enxerga qualidades nela porque ela tá sempre enxergando as qualidades do Edward. E o inverso também acontece, né? A gente vê que o Edward se deprecia muito pela natureza dele, né, de ser um humano, ao passo em que ele enxerga muitas virtudes na Bella também. Então assim, é um casal problemático. Os dois têm muitos problemas, os dois têm suas complexidades, muitas coisas a trabalhar ali com uma terapia de casal e até mesmo uma terapia individual. Mas enfim, gente, eu achei muito, muito legal fazer essa leitura e ter essa noção um pouco mais aprofundada desse personagem e também de toda a história, conhecer melhor outros personagens, saber melhor de como certas situações aconteceram pelo ponto de vista do Edward, deu mais profundidade pra história, me fez compreender melhor algumas situações, inclusive alguns personagens, enfim, né, eu achei muito, muito interessante, gostei muito, apesar das 700 páginas, né, porque é um livro grande, inclusive os
capítulos são muito extensos. Tiveram alguns momentos em que a leitura se arrastou demais, tiveram outros momentos em que a leitura andou e fluiu bastante bem. Mas enfim, de modo geral foi uma experiência muito, muito gostosa, né? Voltar pra Forks, conhecer de novo tudo isso pelo ponto de vista do Edward e voltar, né, pra esse romance aí que fez parte da minha adolescência, marcou muito a vida de muita gente. E se você ainda não leu O Sol da Meia-Noite, tá querendo ler, tá pensando ainda se vai ler ou não, eu diria que vale bastante a pena, gente. E era isso que eu tinha pra comentar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro, se você vai ler ou se você tá empolgado aí, né? Vamos conversar nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vídeo novo pra vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.